Olá, eu sou Hilton Santos e sejam bem-vindos aqui no canal que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. E hoje nós estamos no quadro Perfil, em que através das informações contidas na Bíblia, nós procuramos traçar mais ou menos um perfil do personagem. Bom, e o personagem de hoje é nada mais, nada menos do que Isaú. Isaú, esse que era o irmão gêmeo de Jacó, né? O futuro Israel e o patriarca, né, de toda a descendência, né, do povo de israelita. Bom, Isaú então era o irmão gêmeo de Jacó, irmão, na verdade, irmão mais velho porque nasceu primeiro. O nome Isaú quer dizer exatamente peludo, porque quando ele nasceu, ele já era coberto, né, de pelo ruivo, né? Então ele ganhou esse apelido, esse nome, né, de peludo, já que ele nasceu peludo. Bom, as duas crianças, né, tanto Isaú e Jacó, quando estavam no ventre da mãe ainda, já brigavam entre si, já tinha uma certa rivalidade desde o ventre, desde que eles eram neném. E pelo visto, Isaú ganhou a briga, talvez até por ser mais forte, maior, né? Ele ganhou a briga, porque ele nasceu primeiro e Jacó nasceu agarrado no seu calcanhar. Até por isso também ganhou o nome de Jacó, né? Então os nomes eram, naquele tempo, os nomes eram muito de acordo com as características da criança. E às vezes isso era mudado também de acordo com as características do caráter da pessoa. Pois bem, então Isaú e Jacó cresceram já com certa rivalidade e eram muito diferentes entre si, né? Interessante que a maioria dos gêmeos se dão muito bem, né? Pelo menos os gêmeos que eu conheço, a maioria deles, eu acho que quase todos, né? Eu não conheço nenhum gêmeos aí que sejam rival um do outro. Todos os gêmeos que eu conheço, eles se dão super bem. No caso de Israel e Jacó, já não era muito assim, né? Eles se davam bem, mas eram meio que rivais, mantinham uma certa rivalidade. Bom, o pai, Isaac, né, adorava, amava Esaú, porque via nele, né, um líder, né? Aquele que vai dar continuidade ao patriarcado, porque ele era forte, destemido, caçador, imponente, né? Peludão e aquela coisa toda, provavelmente alto, né? Grande, né? Enquanto a mãe, né, Rebeca, gostava muito mais de Jacó, porque ele era um menino caseiro, mais companheiro da mãe, mais ouvinte, mais tranquilo, mais calmo, mais ponderado, né, mais virtuoso, mais responsável. Enfim, então cada um puxou brasa para um dos filhos, né? Então, mas a primogenitura, por direito, era exatamente de Isaú. Embora havia uma profecia sobre Jacó, mas Isaú era o primogênito e tinha o direito da primogenitura, porque ele nasceu primeiro. Ele era neto, né? Ele era neto de Abraão, filho de Isaac, né? Sobrinho de Ismael. Então ele tinha uma responsabilidade muito grande. Ele já nasceu, de certa forma, com uma certa pressão por essa responsabilidade de continuar o patriarcado da família, né? Porque olha os ascendentes dele, né? Olha a responsabilidade que Isaú tinha, carregava sobre si. Só que ele não estava nem aí para isso. Ele queria era caçar, viver do jeito dele, pelos campos, gostava de caçar, de viver, de preparar os seus guisados. E Isaac, né, adorava né, o que ele preparava, a caçada dele, o admirava por isso, mas a vida dele era muito livre. Isaú era um cara muito livre, enquanto Jacó era um cara mais comedido, mais responsável e tudo mais. Então seu pai já tinha 60 anos quando ambos nasceram, né? Então, e o pai dele via que que Isaú era forte, destemido, achava que ele tinha um perfil de líder, né? De Israel, de dar continuidade, né? Porque senão, esse meu filho, esse é o cara, né? Esse é o cabo, ele é fortão, ele é destemido, ele é um líder, ele vai ser um grande homem. Só que Deus, né, não via assim, Deus vê o coração. Porque às vezes a gente pensa que a pessoa tem, por ter força física e imponência, né, é um grande homem, mas Deus sabe de todas as coisas e viu o coração e viu que não era, né, muito bem assim, né? E Jacó, enquanto Jacó era pacato, né, não parecia, não tinha nada de patriarca, era um cara, sei lá, tranquilo, né, na dele e tal, então de repente o jogo iria virar, né, de acordo com as circunstâncias. Pois bem,
Então eles vão crescendo, os dois gêmeos, né? Sempre cada um na sua característica, um super livre, outro mais responsável e tal. Mas o fato é que Esaú não dava a menor bola, né, para sua primogenitura, não levava muito a sério. Além disso, ele era impulsivo, imaturo, né? Enfim, ele fazia o que dava na telha, não pensava nas consequências, né? Muito menos no seu legado de ser o líder, de ser o futuro líder daquela família, né? Daquele patriarcado. Enfim, ele aos 40 anos ele se casou com duas mulheres, Judite e Bessanate, ambas hetéias. E todas as duas, né, trouxeram aí grandes problemas para tanto Isaac quanto Rebeca, né? Então, com 40 anos, ele se casa com um povo que não era para se casar, com duas mulheres que eram um povo que não era muito recomendável, não era da família, né? E isso aborreceu muito os seus pais. Apesar de tudo isso, não, Isaac ainda continuava, né, idolatrando não, né? Mas continuava adorando seu filho, né, mais velho. Mas enfim, então ele era assim, ele responsável, ele não media as consequências. Ele se casou justamente com essas duas mulheres porque quis, né? Tinha mulheres na sua descendência, na sua família para se casar, mas ele quis se casar com elas, a semelhança de Sansão, né, que quis a Filisteia lá. Pois bem, então aos 40 anos ele se casou, né, dessa forma impulsivo lá de ser e tal. E mais tarde, né, numa caçada, ele vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas, por um prato de comida. Daí a importância que ele dava, né, ou seja, para dizer o contrário, a importância que ele dava ao direito de primogenitura. Para ele era apenas um título, ele não estava aí, nem aí para isso. Ele falava, Jacó, me dá sua comida. Ele falou, ele topou na hora, olha, se eu te der sua comida, você me vende sua primogenitura? Ele, não, tranquilo, tá, pode ficar, eu não estou nem aí para isso, né? Enfim, então ele realmente não dava bola. Enquanto Jacó dava muita importância, ele não dava a menor bola para isso. Ou talvez achasse que naturalmente isso iria acontecer. Bom, aí então aí ele vende seu direito de primogenitura, depois ele é enganado por Jacó, né? Ele é enganado por Jacó, ele recebe as bênçãos no lugar dele, e quando ele vai ser abençoado por Isaac, seu pai, né, que já estava cego a essa altura do campeonato, né, tinha se passado anos, né, já era avançado em dias, estava cego, ele abençoa o outro filho. E aí ele fica injuriado, chateado, né, e ele intenta matar Jacó assim que Isaac, seu pai, falecesse. Só que isso vai demorar um pouquinho, né, porque se eu não me engano, Isaac falece com a idade de 180 e poucos anos. Então isso ia demorar um pouco, né, ia demorar um bocado, né? Mas ele intentava nesse plano. Então, e aí Jacó precipitadamente foge, né? Obedecendo aí a mãe, e fica 20 anos exilado. Talvez se ele não fugisse, né, ele não seria morto. Por quê? Esaú estava esperando o pai morrer para poder matar seu irmão. O pai morre mais de 20 anos depois e ele foge precipitadamente, né? No caso Jacó, foge para longe, para sua parentela lá, para Labão. E enfim, e aí Jacó, no caso, segue as recomendações da mãe. Não, você procura uma moça da família e tal. Quando ele fica sabendo disso, ele resolve simplesmente, no caso de Esaú, resolve simplesmente fazer o contrário do seu irmão. Quando ele soube que o seu irmão ia seguir as recomendações certinhas da sua mãe, e ele, de birra, ele se casou também com uma prima, né, filha de Ismael, né, chamada Malate. Então ele quis fazer o contrário do irmão. Então ele, de birra, de pirraça, já que meu irmão vai casar com uma pessoa da família, e aquela coisa, não, vou seguir essas recomendações da minha mãe, então só de sacanagem, só de birra, eu vou casar com uma filha de Ismael, né, com a minha prima, que é lá de outro povo lá. Então ele, de birra, se casou com a Malate. Já tinha as duas esposas, que já aborrecia, né, tanto Rebeca quanto Isaac, e ele se casou com mais uma, né, mais uma mulher de um outro povo, apesar de ser prima dele, né? Mas enfim, mas era justamente filha de Ismael, que também era rival de Isaac, né? Por toda aquela história do filho da promessa, mas o filho mais velho, que vocês conhecem muito bem. Bom, então passa-se 20 anos, né, que Jacó fica lá isolado, até que ele resolve voltar já com a sua prole, com a sua família, com as suas 4 esposas, né, ou melhor, 2 esposas e 2 concubinas.
E aí existe então um reencontro, né, de Esaú com Jacó. Nesse tempo ele já tinha 60 anos. Aparentemente, finalmente, então ele amadurece, né? Ele fica vivendo nas montanhas de Seir, e ele finalmente então ele amadurece, né? Com a sua família, com seus filhos crescidos, ele se torna próspero, né? Ele tem muito dinheiro, muitas posses e tal. Então, aparentemente, então, a Esaú finalmente então amadurece, mas ele continua não dando a menor bola para sua primogenitura, porque ele, apesar de estar lá, ele poderia sumir, porque Jacó tinha fugido, né? Então ele poderia realmente sumir aí o seu cargo, o seu ofício de patriarca da família. Mas mesmo assim ele não quis, preferiu pegar suas esposas, seus filhos e habitar longe, né, do seu pai, nas montanhas de Seir, né? Ele definitivamente não quis a primogenitura para si. E aí ele encontra com Jacó, né? E Jacó lhe dá muitos presentes, ele o perdoa e ele não recusa os presentes de Jacó. Ele fala: não, não precisa. Eu tenho muitos bens, né? E quem é essa multidão aí com você? Aí Jacó fala: não, são meus filhos, minhas esposas e tal. E aí você aceita meu presente? Ele fala: cara, eu tenho muito bens, eu não preciso, eu tenho muito dinheiro. Mas Jacó insiste, então ele aceita e faz as pazes com o irmão, se abraçam, choram, né? E depois daí ele segue para as suas montanhas. Ele não volta para casa com Jacó, tal, ele segue para as montanhas. Então, aparentemente, né, Jacó havia tomado a sua primogenitura de duas formas, né? Tanto na venda com prato de lentilhas, quanto na hora de enganar mais bênçãos. Mas na verdade, não é bem assim, né? Na verdade, Esaú abdica de sua primogenitura. Ele não liga, na verdade, ele não a quis, porque ele teria tudo para tomar posse da sua primogenitura, porque Jacó, apesar de ter enganado e ter recebido a bênção, ele fugiu e ficou exilado por 20 anos. Mas Esaú simplesmente não quis. Pega a sua família e vai para as montanhas de Seir e não assume os negócios do pai, não está presente, né? Ele se aparta do povo do pai, né? Ele preferiu então viver a seu modo, né? Com seu bando, caçando, sem a responsabilidade do patriarcado, fazendo lá suas funções para suas caçadas, vivendo com a sua família, enfim. Aqui aparentemente um homem que poderia ser o patriarca, né? Então Deus profetizou que Jacó seria o patriarca, mas quando Deus profetizou isso, falou isso, ele não estava premonizando, ele não está dizendo que seria, porque ele sabia, conhecia o coração de ambos os irmãos. Então Deus sabia que Jacó seria o patriarca e que Esaú abdicaria desse cargo. Portanto, Deus então fez essa profecia que se cumpriu, independente do que Jacó tenha feito, independente do que Jacó tenha feito, Jacó poderia simplesmente ficar onde estava, que a profecia iria se cumprir, não porque era destino dele, simplesmente porque o irmão dele abdicaria de qualquer forma o seu direito de primogenitura. Então, às vezes, né, o que era uma pessoa forte, destemida, nem sempre, né, um homem que é forte, destemido, nem sempre é sinônimo de um grande líder. E uma pessoa que parece que nasce primeiro, que tem o direito, nem sempre é sinônimo, né, de que vai exercer, né, esse direito e essa responsabilidade. Então fica assim a história de um homem que poderia ser tudo, né, mas simplesmente não quis.